Ok. Em nome da escola e do nosso agrupamento, venho dar as boas-vindas ao professor Dr. Pedro Cardoso e agradecer-lhe o facto de ter vindo aqui ao nosso agrupamento, que vem da Universidade do Algarve, professor é docente da Universidade do Algarve e vem apresentar-nos a palestra Há formigas nos telefones. Não é verdade? Agradeço também a vossa presença aqui e espero que estejam atentos, que façam silêncio para que possamos ouvir a palestra nas melhores condições. Bom dia a todos. Vou começar por agradecer também o convite. É um prazer ter amigos da escola. Está com alunos, penso que é 12º. Temos alunos de 10º, 11º, 12º. Está aqui. Ok, é um prazer. A palestra vai ser didática, não vai ter teoria nenhuma, terá. Eu vou começar, aproveito, né, porque sempre um bocadinho, já que venho às escolas, aproveito para fazer um bocadinho de publicidade aos nossos cursos. E vou começar por aí. Portanto, a palestra chama-se A Formiga nos Telefones, tudo bem? Se entretanto, se depois houver alguma questão que por embaraço ou coisa que não queiram fazer em todos, estejam à vontade, está ali o meu e-mail, está o meu site pessoal, se quiserem fazer alguma questão, estejam à vontade. Está bem? Bom, como a professora Susana disse, eu venho da Universidade do Algarve, em particular do Instituto Superior de Engenharia, que é o polo da Penha. Não sei se vocês sabem, mas a Universidade do Algarve tem vários polos. Tem em Portugal, não é? Mais próximo, tem na Penha, onde está acima do ensino do subsistema politécnico. Tem em Gambelas e tem o Mário Polo, por exemplo, ali junto ao Fórum Algarve, que é a Escola de Saúde. Pronto, só resumindo, eu venho da Penha, Instituto Superior de Engenharia. Falo-vos também já agora, só um bocadinho dos cursos do meu departamento em específico. Portanto, no Instituto Superior de Engenharia existem 4 departamentos. Um departamento de Engenharia Elétrica e Eletrotécnica, que é o departamento onde venho, e o departamento de Engenharia Civil, o curso de Engenharia Civil, de Engenharia Mecânica, o curso de Engenharia Mecânica, e o departamento de Engenharia Alimentar, o curso de Engenharia Alimentar. No nosso caso, e depois existem os chefes que não peçam perceber os nomes de cor, que eu não sei os do Departamento de Engenharia Eletrotécnica. Temos 2 que irão começar, neste caso, já no próximo, daqui a um mês, talvez, não é isso. Ou seja, são sets acima de que estão vocacionados para serem relacionados à noite. Não sei se, por exemplo, será interesse também no vosso caso. O facto de ser à noite permite horário pós-laboral. Para a noite é o horário pós-laboral, ou seja, o facto de poderem ter um emprego e frequentar o set, obviamente, com as dificuldades que isso vos traz. Um set em telecomunicações de redes e um outro em instalações elétricas e automação industrial. Okay? Isto significa que, para aqueles que estejam no 12º ano, neste momento, a Universidade está muito fora de questão, porque só irá começar as novas edições só daqui a 1 ano e meio, ou seja, só em setembro do outro ano. Okay? Outro ano 2013. Mas, temos a licenciatura em Engenharia Elétrica e Eletrónica, uma licenciatura já com 20 anos, ou cerca de 20 anos. E o mestrado associado. Portanto, tudo isto, não sei se vocês sabem, mas neste momento está tudo no plano de Bolonha, ou seja, está no século da formatação de Bolonha, ou seja, temos a licenciatura em 3 anos e o mestrado que serão mais 2 anos, de qualquer forma, ao fim dos 3 anos, serão diploma de licenciados. O que não acontece, por exemplo, ou melhor, acontece, mas com carreiras profissionais diferentes nos mestrados integrados. Portanto, só ao final dos 5 anos no mestrado integrado é que podem exercer a profissão a 100%. Neste caso, ao fim da licenciatura, ou seja, ao fim de 3 anos, podem ingressar com educações profissionais e ingressar no mercado de trabalho. O que é que eu gostaria de dizer mais aqui? O facto de o mestrado ser também relacionado, acima de tudo, com uma vocação pós-laboral,
E o facto da licenciatura ter neste momento, muitas unidades curriculares também funcionar na íntegra, ou quase na íntegra, em horário pós-laboral, apesar de ser, acima de tudo, ser uma licenciatura formatada para o dia, neste caso. Bom, e a novidade, agora, é o último, acho eu, de publicidade. A novidade é uma nova licenciatura que irá começar em 2012, 2013, que é a licenciatura em Tecnologias de Informação e Comunicação. É uma licenciatura, acima de tudo, virada mais para a área de informática. Se tiverem curiosidade, o mais fácil é irem ao site do departamento, está ali em cima, e lá está a informação toda sobre as licenciaturas, sobre as unidades curriculares, sobre a formatação do próprio curso. Esta novidade também traz algo de relativamente novo, que é o facto de ser relacionado em PBL. PBL é Problem Based Learning, ou seja, acima de tudo é o ensino baseado em problemas. Um pouco à luz do que se passa, por exemplo, no curso de Medicina da Universidade do Algarve. Ou seja, não é a ideia, não é termos um curso expositivo teórico, em que tem aula teórica e depois tem a teórica prática, tem a produção de exercício, etc. Aqui a ideia é mais basear todo o ensino em problemas, ou seja, é definido um problema e tenta-se resolver com a ajuda do professor, etc. Portanto, é uma filosofia diferente de ensino. Esqueci de dizer uma coisa que é importante, não sei se alguém quer ir para uma engenharia já agora, mas as engenharias neste momento requerem quase todas, eu penso que todas, não sei se há alguma exceção, o facto de não se ver muito bem, mas precisam ter as provas de Física e Química e ainda a prova de Matemática para poderem, as provas de acesso, estou a falar das provas de acesso. Ou seja, precisam ter Física e Química e Matemática ainda como prova de acesso. No caso da licenciatura que eu estava a falar agora, só precisam ter ou Matemática B, não é? que é o código 16, pode ser Matemática A ou B, qualquer uma delas. Depois pode ser Matemática e Economia ou Matemática e Português. Ou seja, não é um curso de engenheiros, por assim dizer. É um curso mais no âmbito, ou seja, abarcará, por assim dizer, pessoas que não venham exatamente dos cursos de ciências, não é? Aquele curso clássico de ciências, não sei se é essa a designação. Bom, é só mesmo isto. Se quiserem mais informações, como eu disse, podem consultar ali no site do departamento. Só para terem uma ideia como é que poderão... Não, nem vi outro estado. Só para terem uma ideia, poderão entrar... o facto, por exemplo, para entrarem nas licenciaturas, existem vagas específicas para quem realizar o CEP. Ou seja, não têm de fazer as provas de acesso, etc. Não é? Inclusive, poderão ingressar num CET, normalmente sem terem, inclusive, 12º ano completo. O problema de não ter o 12º ano completo, neste momento, é que, por exemplo, nós temos cerca de 100 e muitos candidatos para 20 e tais vagas, que implica por seriação, quem não tem 12º ano completo, normalmente não irá entrar nos nossos CETs. Não penso que não possa entrar. Okay. Portanto, podem entrar pelo CET, pelo 12º ano equivalente. Só mais uma coisa que tenho ensinado sobre isto, mas já agora se poderá ser interessante para alguns, que é o facto de existir neste momento o chamado, ou estar a ser criado neste momento o chamado ano zero. Eu não tenho a informação completa, mas de qualquer forma o ano zero significa que, imaginem vocês que não conseguiram entrar no ensino superior por algum motivo, okay? Permite-vos de alguma forma ter duas cadeiras, uma é matemática e outra é, não sei que sinceramente não sei que mas é física ou algo parecido, e frequentarem até mais 5 cadeiras. Okay? O que é que isto implica? Implica que, por exemplo, se vocês no ano seguinte conseguirem entrar no curso, okay, de ser-vos-ão creditadas essas cadeiras. Portanto, ou seja, não implica, por exemplo, imaginem que por uma cadeira ou não conseguem o acesso ao ensino superior. Okay? Então, de alguma forma, adiantar de trabalho, frequentando cadeiras na Universidade do Algarve, não tem de ser necessariamente no curso de Lodo Bem, portanto isto é um programa da Universidade do Algarve, portanto a chamar o ano zero, permitirá então, de alguma forma, não estar um ano com uma cadeira pendurados a perder tempo. Okay? Bom, nós podemos dizer que acabou a publicidade, acabou o intervalo. Bom, a palestra é sobre formigas nos telefones. Bem, a ideia que vos vou falar um bocadinho, como eu disse, é extremamente didático,
A ideia é mostrar-vos que, como é que é feito, ou como é que está a ser estudado o processo de encaminhamento da informação dentro de uma rede de telefones, okay? Dentro da rede de comunicações. Bom, problemas de redes. Alguém consegue ter um problema de redes? Vocês já utilizaram alguma rede hoje ou não? Não? Não telefonaram a ninguém? Não? Querem postar que já utilizaram uma rede hoje? Claro, até menos. Já acenderam alguma luz hoje? Não? Já. Então, quer dizer, utilizaram uma rede elétrica. Já beberam água hoje, de maneira diferente. Já utilizaram a rede de água. Já fizeram um xixizinho, provavelmente, rede de esgotos. Certo? Se calhar já foram à internet. Internet, não é? Ou seja, as redes, obviamente, estão em tudo onde vocês queiram, não é? Ou seja, se vieram até aqui, vieram pela rede viária, provavelmente ninguém dormiu aqui na escola, digo eu. Não é? Portanto, ou seja, o conjunto dos problemas de redes serão extremamente abrangentes e, obviamente, que eu, associado a um problema de rede, posso querer otimizar muita coisa. Okay? Portanto, se estou a falar, por exemplo, da rede de águas, por exemplo, quero maximizar a quantidade de fluxo que pode ir de um determinado ponto até outro ponto. Okay? Ou seja, se eu estiver a falar de uma rede viária, e vocês querem ir daqui para Lisboa, não é? Poderão, obviamente que a solução não é única. Não é? Se eu perguntar a um qualquer, se calhar vai-me dizer vai por onde? Por onde é que vão para Lisboa? Pela autoestrada, não é? Mas isto está tão caro que poderemos ir pela Nacional. O que é que isso implica? Se calhar vamos um bocadinho mais devagar, não é? Mas poupamos os dinheiros. Se não tivermos mesmo pressa nenhuma, ainda podemos, se calhar, ir ali pelas estradas da costa alentejana, não é? E aproveitar a paisagem e ir com calma. Ou seja, estamos a falar de vários objetivos. Pode ser o tempo, não é? Pode ser a distância, não é? E o combustível, pode ser o prazer, se é que isso é quantificável, da viagem, não é? Poder ir pela costa alentejana com calma. Portanto, estamos a ver que associado a este problema, logo à partida existem N objetivos, N fatores que eu posso querer otimizar. Okay? Bom, em qualquer rede que nós estejamos a falar, é provável que surjam esse tipo de problemas. Okay? Bom, em termos de redes de telecomunicações, o que é que temos para as redes? Telefones, redes de internet, é ótimo. Muito bem. Mas, em particular, interessa-me, e é sobre isso que venho falar mais, as redes de telecomunicações. Okay? Ou seja, se nós tivermos, vamos lá ver, se vocês tiverem, podemos dividir isto em dois tipos de redes. Okay? As redes clássicas, que seriam as analógicas, e as redes digitais, que serão as que estão neste momento. Daqui um bocadinho já volto a falar disto com mais atenção. Nós vamos focar, acima de tudo, nas digitais, apesar que agora vamos falar um bocadinho sobre as clássicas. Bom, acerca das redes analógicas, eu gosto de fazer aqui uma ressalva. Eu não sou engenheiro eletrotécnico, apesar de vir do departamento de engenharia eletrotécnica. Eu sou matemático. Portanto, tenho aqui umas ideias, umas luzes sobre o funcionamento disto e acho que toda a gente vai perceber como é que estas coisas funcionam. Não façam perguntas difíceis, é sobre a parte da engenharia eletrotécnica associada a isto. Okay? Bom, a invenção do telefone estará ligada ao senhor, patenteada pelo Sr. Alexander Bell. Existe ali uma polémica sobre realmente quem é que inventou o telefone. Pronto, eu penso que está mais ou menos esclarecida, mas quem patenteou o primeiro telefone terá sido o Sr. Alexander Bell e terá dito a famosa frase do Mr. Watson, que era o assistente de Come here, I want to see you. Terá sido a primeira informação que passou de um aparelho para outro, de uma sala para outra, mas que chegou de forma audível. Okay? Eles conseguiam, se calhar, fazer ali uns ruídos, uns sons que ninguém conseguia perceber nada. Terá sido a primeira informação que realmente conseguiu passar do lado. Como é que isto funciona de forma simples? Nós, ao falarmos, são emitidas ondas sonoras e o que eu tenho de fazer é conseguir transformar essas ondas sonoras em impulsos elétricos. Portanto, até a primeira fase é transformar em impulsos elétricos e a segunda fase é conseguir converter os impulsos elétricos em ondas sonoras novamente, okay? Para que seja audível do outro lado. Bom, o problema que se levanta aqui é, ok, consegui telefonar entre duas salas, consigo estar aqui e consigo telefonar ali para baixo para a secretaria, ok? Ou seja, dois telefones, muito bem, uma única linha, também não há problema nenhum, ok?
Então, se eu quisesse ligar a secretaria também, ali, aqui a secretaria e esta sala, ali ao gabinete da recepção da entrada, já seriam precisas quantas linhas? Duas? 3 linhas, não? É? Estou a fazer uma ligação, estou a falar de ligações diretas. Certo? E se fosse ainda mais uma sala, quantas linhas é que seriam necessárias? 4, não é? 4, não. 4 pontos, 6 linhas. Okay? Com 5 salas já seriam uns quantos? Com 10 salas implicava o quê? 45 linhas. Estão a perceber a ideia? Se tivéssemos 20 salas, 90 linhas. Vocês, não sei se no programa da matemática agora existe a combinatória, existe, não sei se já mandaram. Ou seja, isto basicamente são o quê? Combinações de 20 de 2 a 2. É? Combinações de 20 de 2 a 2. Okay? Supondo que cada linha pode transmitir os 2 sentidos. Não podia ser já resto. Ok, 50 telefones, 1225 linhas. É? Então imaginem vocês que tinham uma cidade com 20 mil telefones, é perfeitamente normal, não é? Uma cidade ter 20 mil telefones, o que implicava qualquer coisa como 199.990.000 linhas. Não é? Se eu quisesse ligar cada casa a cada casa, obviamente que isso não teria lógica nenhuma, não é? Imaginem só, se eu conseguisse instalar 10 linhas por dia, demoraria cerca de 54 mil anos a realizar esta tarefa. Portanto, obviamente... Obviamente que tem de se pensar numa alternativa a esta situação. Bom, a primeira alternativa que foi pensada, ou seja, tem a ver com o roteamento das comunicações. Ou seja, a ideia é eu vou-me ligar a uma central, não é? Todas as linhas se ligam a centrais, ou uma central, ou podem ser centrais intermédias, mas vou-me ligar a esse ponto e esse ponto há de fazer o encaminhamento para outro ponto por onde eu quero fazer o telefonema. Imaginem que imaginem o formato chamado formato em estrela, não é? Em que todas as casas se ligam a um nó central e desse nó central se liga a outra casa. Portanto, em vez de termos as 199 milhões de linhas, teria só 20 mil linhas. Certo? Portanto, ligar cada casa a uma central. Bom, isso é a ideia original. Okay? Agora, o problema técnico para conseguir realmente efetuar essa tarefa. Bom, a primeira situação, a primeira resposta, terá sido a utilização de operadores humanos. Okay? Provavelmente já todos vocês viram um daqueles filmes mais à década de 20, talvez, do século passado, em que alguém pegava no telefone, dava um toquezinho, ou coisa parecida, ou colocava num botão qualquer. Do outro lado estava a telefonista, né, a operadora, em que perguntava para quem é que é, né, ou dizia um número, ou coisa parecida, e ela fazia o quê? Pegava num fio e ligava à outra, ou seja, para fazer o encaminhamento. Conectava uma casa à outra casa por um único fio. Okay? Obviamente, isto continuava a incluir o quê? Para começar, podia ter, com o aumento exponencial do lado dos utilizadores dos telefones, implicava que ou teria de ter muitas centrais, ou implicava que, imaginem que vocês tinham uma única central, por exemplo, aqui em Lagoa, implicava que todas as casas se fossem ligar a essa central que aí está, né? Portanto, todos eles teriam de ter um cabo até à dita central. Obviamente que é que poderia-se pensar em partilhar cabos, ou seja, um cabo passava por várias casas. Qual é o problema disso? Se o cabo passar por várias casas, a partida só pode estar uma pessoa de cada vez a telefonar. Não é? E além disso, é provável que se eu levantasse um escutador do outro lado, de estar a ouvir as conversas também pelo caminho. Não é? Portanto, há a necessidade então de resolver isto de outra forma. Ou seja, por questões economicistas, criou-se o primeiro dispositivo generalizado eletromecânico, terá sido o computador de, bom, não sei muito bem como é que se diz aqui, deve ser Strauger ou coisa parecida, que o que faz basicamente é, não sei se ouve, se não ouvir,
Ou seja, isto basicamente o que é que eu estou a fazer? Ao rodar o telefone e vocês pegarem no telefone, que ainda existem em alguns sítios, não é? Vocês marcarem o número de telefone, ouve-se um conjunto de estalinhos, não é? Qualquer coisa parecida com isto. O que é que isto é? Não é mais do que um conjunto de impulsos elétricos que estão a ser enviados para a central. Ok? Não sei se vocês viram este fim de semana o filme com o Hannibal. Como é que se chama? Não é o Hannibal. Aquele que fez o Silêncio dos Inocentes, que é o Hannibal. Mas agora era com o Edward Norton. Não sei se viram este fim de semana, em que ele pega no telefone. Realmente o telefone não tem discos, mas vê se ele pega no telefone e depois. Ou seja, no suporte do telefone consegue fazer a manutenção. Não sei se alguém viu, deu para ir no domingo à tarde, ou coisa parecida. Ou seja, como é que isto funciona? Cada impulso elétrico daqueles existe um conjunto de rodas dentadas, por assim dizer, que de acordo com o conjunto de impulsos que são enviados vão rodar. Ou seja, vão comutar a comunicação. Okay? Por exemplo, se eu enviar aquilo significa que vai um impulso elétrico e a rodinha roda uma posição. Se eu enviar um 2, 2 posições. Se eu enviar um 0, 10 posições. Porquê? Porque o 0 ao risco ninguém não se sabe se não enviou nada ou se enviou um 0. Ou seja, com isto que aqui está, permite então fazer um primeiro encaminhamento automático. Okay. Qual é o problema do encaminhamento? Bom, tudo que seja eletromecânico sofre desgastes, sujidades, poeiras, etc. Ou seja, a fiabilidade é relativa destes equipamentos. Apesar de ser, há poucos anos seria utilizado. Ou seja, daqui passa-se para as centrais automáticas, centrais digitais, e portanto, já é feito de forma digital. E agora entramos na nova era, na era do VoIP. Quem é que sabe o que é o VoIP? Através da internet. Voice over IP, não é? Vocês têm noção de IP, o que é o IP? O IP é, ou seja, cada máquina, cada computador, cada dispositivo móvel tem, queira comunicar na internet, tem um chamado IP, que basicamente é um número, é um conjunto de números que identificam aquele dispositivo dentro daquela rede. Okay? Poderá ser, obviamente, um IP global, ou seja, na vossa casa vocês têm um router e esse router há de ter um IP global, e depois dentro da vossa casa os dispositivos têm um IP local. Okay? Então depois o encaminhamento é feito lá automaticamente, não é? Não será o objetivo da palestra dessa forma. Muito bem. Voice over IP. Okay? Ou seja, a ideia é, eu vou ter alguém a falar e vou ter de fazer a conversão analógica ou digital. Okay? O que é isto digital? Quem é que dá um exemplo, se calhar? Por exemplo, está ali um colega vosso que está no digital. Não é? Porquê? Porquê é que você está no digital? Está a ouvir o que é MP3, não? Não? Ou seja, a ideia é vocês pegarem numa cassete antiga, aquilo seria analógico, neste momento a conversão, um MP3 é um formato digital para um conjunto de informação. Okay? Ou seja, são os zeros e uns, toda a gente está a falar, basicamente são verdadeiros e falsos, devem ser vistos de várias maneiras. Portanto, ou seja, eu vou pegar na parte analógica, vou pegar nos impulsos nas ondas sonoras e vou transformá-los em algo que é digital. Bom, aí no vosso computador, normalmente, ou no vosso computador, ou no vosso dispositivo, eu estou a dizer computador porque é o mais clássico, né? Toda a gente provavelmente já terá utilizado o Skype ou o Messenger para conversar com alguém, né? Ou outros dispositivos que existem por aí. Inclusive, neste momento também existem telefones, existem também os telefones já preparados para trabalhar sobre IP, ou seja, eles próprios adquirem o IP. Porquê? Quanto mais não seja, torna-se mais fácil controlar todas as comunicações, ou seja, permite ter sistemas integrados, desde voicemails a e-mails, tudo integrado numa única central, basicamente é um computador. Aqui não se vê,
E vão tentar reparar isto, aparentemente vão ficou reparar ainda. Mas basicamente o que é que eu estou a fazer? Aqueles zeros e uns são empacotados, ou seja, a informação na internet funciona é enviada através de pacotes. Okay? Pego um conjunto de zeros e uns, crio-lhe um cabeçalho para dizer, ok, tu vais para este IP que aqui está, crio mais um conjunto de informação associada a esse pacote e coloco o pacote na rede. Okay? Os routers, o que é que fazem? Têm uma ideia das tabelas de encaminhamento, ou seja, se eu quero ir para o IP tal, que ele vê os valores, não é? E sabe que para ir para aquele IP deve encaminhar para o outro router que está a seguir. E assim sucessivamente, ou seja, se vocês quiserem comunicar, irem ao, sei lá, um site qualquer que esteja sediado nos Estados Unidos, o que é que fazem? Vão digitar aqui o endereço do site, esse se calhar vai aqui a uma central qualquer aqui perto, daqui há de ir para Lisboa, de Lisboa se calhar atravessa por satélite ou coisa parecida, ou por fibra óptica há de chegar a um router que já há de estar nos Estados Unidos, ou seja, estou a perceber que é provável, ou é certo, que para fazerem isto há de passar por N routers, N encaminhadores ao longo, desde o vosso computador até ao servidor, onde essa informação esteja. Ou seja, essa informação, resumindo, vai em pacotes. O que é que isto implica? Implica que, a determinada altura, os pacotes podem, inclusive, seguir destinos diferentes. Imaginem que a tabela de encaminhamento mudou em determinada altura. Portanto, porquê? Por questões, por exemplo, de tráfego, imaginem que existe não existe largura de banda suficiente num link qualquer, então posso encaminhar por vários links, por vários locais. Portanto, vou então enviar para a rede, está representada como nuvem exatamente na ideia que eu não sei o que é que se passa ali, também sei, mas não posso melhor, é possível saber qual é o caminho, mas é enviado para a rede há de tratar essa informação. Do outro lado, há de chegar os pacotes. Estes pacotes, eu não disse há bocadinho, mas estes pacotes são numerados. Porquê? Porque, como eu vos disse, eles podem seguir caminhos diferentes, ou seja, o 1 pode chegar depois do 2. Okay? Portanto, são numerados. O que eu tenho que fazer é, com esses pacotes, vou voltar a juntar tudo para depois poder ter a informação, né? Poder construir a conversa. Dentro destas comunicações existem mais algumas situações do género a quantidade de pacotes que é admissível perder sem perder qualidade da comunicação. Ou seja, mas isso são outros estudos que não têm a ver com o objetivo. Ou seja, resumindo, disto tudo que aqui está, qual acham que é o ponto por onde vou continuar? O que é que acham? Conversão analógica ou digital, sim ou não? Conversão em pacotes, sim ou não? Conversão digital ou analógica, sim ou não? Rede, sim ou não? Diga? Ou seja, a palestra. Ou seja, a ideia é o quê? Exatamente. O que eu vou tentar fazer aqui é definir uma alternativa no encaminhamento que me permita, de alguma forma, otimizar o processo do encaminhamento da informação dentro desta rede. Okay. Bom, e é aqui que entram as formigas, finalmente. Há formigas no telefone para alguma coisa? Há de ser. Bom, formigas famosas. Alguém conhece formigas famosas? Ninguém conhece formigas famosas? Antes conhecem? Não. Formiga fenómeno, também não conhecem? Não. Nem os vossos professores não se lembram da formiga fenómeno? Isto era daquelas séries. Do ano Z também não. Isto era daquelas séries que para mim era um suplício, porque aquilo dava para aí às 8 da manhã, que era a hora de levantar, ir para a escola. Aquilo era, cada vez que eu ouvia este som já ficava mal disposto. Mas agora consegui arranjar isto. Bom, a pergunta que eu vos coloco a seguir é: alguém sabe como é que as formigas comunicam? Alguém tem alguma ideia como é que é feita a comunicação entre formigas? Diga?
Não, não, o senhor não foi a sua Não ouvi isto, não é? Para entendas. Ok? Ou seja, as formigas comunicam o quê? Usando normalmente substâncias químicas, as chamadas as feromonas. Isto é chamada a stigmergy. Eu não sei muito bem qual é a tradução para português, é stigmergia ou coisa parecida, que basicamente é utilizar o meio ambiente para comunicar. Como é que isto funciona? Ok, isto é uma simulação que é efetuada num simulador chamado Starball. Imaginem que o que está ali roxo é o formigueiro, que as bolas vermelhas grandes são fontes de alimento e que aquelas pequenininhas são formiguinhas. Okay? Ou seja, o que é que elas fazem? Inicialmente elas basicamente fazem uma busca aleatória. Ou seja, normalmente consideramos que elas não têm uma visão muito apurada, não é? Mas o que é normal é que se vocês, por exemplo, deixarem cair um bocado de pão ou um inseto ou alguma coisa do género, passado meia dúzia de minutos, meia hora, ou coisa parecida, já tem um formigueiro, um carreiro de formigas para essa fonte de alimento. Ou seja, o que elas fazem é o quê? Basicamente começam uma busca aleatória, existe um conjunto de scouts que andam a fazer essa busca aleatória e quando encontram a fonte de alimento, o que vão fazer é levar alguma parte desse alimento para o formigueiro e vão deixar o chamado rastro de feromona. Okay? Esse rastro de feromona, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que as outras formigas vão poder seguir esse rastro de feromona. Okay? Ao seguir esse rastro de feromona, o que é que elas vão fazer? O que vão fazer é, também elas vão depositar feromona sobre esse rastro. Basicamente é um químico. Okay? Ou seja, quanto mais formigas, maior o rastro de feromona, mais intenso será. Quanto mais intenso será, mais formigas. Ou seja, cria-se um chamado feedback positivo sobre este rastro de feromona. Bom, o que é que será de esperar? A determinada altura, a informação que aqui está, o alimento que ali está, deixa de existir, não é? Já foi tudo levado ou coisa parecida. Portanto, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é as formigas vão deixar de depositar feromona sobre aquele rastro. Okay? Bom, uma das características desse rastro de feromona, ou da feromona, é que ela é volátil, no sentido em que, ou seja, vai se evaporar. Não é? Ou seja, este rastro que aqui está, como estão a ver, está-se a evaporar. Conclusão, quando isso acontecer, o que é que vai acontecer? As formigas que ali estão, umas delas já devem seguir outros rastros e as outras já devem se dedicar ao scouting, né? Ou seja, à procura de novas fontes de alimento. Okay? No final disto tudo, isto demoraria um bocadinho, mas no final disto tudo, o que vai acontecer, por exemplo, estou a ver esta aqui, apanhou o rastro, estava ela. No final disto tudo, o que é que irá acontecer? Se esperássemos aqui um bocadinho pela apresentação. O que vai acontecer basicamente é que tem uma nuvem de pontos vermelhos em que todas vão estar a fazer o scout, todos vão estar à procura de novas soluções. Okay? A solução para mim é encontrar uma fonte de alimento. Okay? Já começa a ter as coisas. Bom, passamos a outro. Ok, ou seja, este é outro exemplo que vocês considerem. O que é considerado? Vocês, a experiência que têm é um formigueiro aqui na parte de baixo, tem uma fonte com água açucarada algo parecido lá no cimo e obviamente tem aqui dois pontos por onde as formigas podem passar em que uma obviamente é muito mais longa, mais comprida do que a outra. Okay. O que é que vai acontecer? O que vai acontecer é, inicialmente, as formigas vão chegar aqui e vão escolher, supondo, volta a mesma coisa, que a visão não é muito apurada, né? Vão escolher ponto da esquerda ou ponto da direita com igual probabilidade. Ou seja, a ideia é que metade há de ir pela esquerda, estou a supor que não há informação nenhuma sobre aquela rede, okay? Sobre os pontos. Portanto, metade vai pelo lado da esquerda, a outra metade irá pelo lado da direita. Certo? Bom, mas aquela que vai pela ponte mais curta vai chegar mais rapidamente à fonte de alimento e vai voltar mais rapidamente para o formigueiro. Okay? E ao voltar, o que é que vai acontecer? Vai começar a deixar informação sobre a ponte mais curta. Ou seja, as próximas que vão chegar àquela ponte já vão ter informação, já vão saber, já vão ter mais intensidades, vão ter mais informação sobre a dita ponte. Ou seja, vão começar a seguir. Portanto, podemos ver que criou-se então aqui o feedback positivo, a maior parte delas acaba por ir
pela ponte da direita, não é? No entanto, há sempre umas quantas que vão pela da esquerda. Ok, isto acaba por ser relativamente importante, ou muito importante, para o problema que eu vos coloquei inicialmente. Porquê? Eu posso considerar que aquelas pontes da direita e a ponte da esquerda, por exemplo, são links de comunicação, são cabos. Não é? Se por algum motivo o cabo ficar, se tiver muita gente a comunicar sobre o mesmo cabo, ou se por algum motivo aquele cabo, sei lá, se for cortado, alguma coisa parecida. O que é que se passa? O que se passa é que eu sei que existe uma alternativa pela ponte da esquerda. Estão a perceber? Ou seja, o facto de haverem umas coisas que parece que andam perdidas, na realidade estão-me a criar alternativas, estão-me a criar soluções alternativas para o meu problema. Caso a solução melhor de todas, por algum motivo, deixe de funcionar. Okay. Bom, isto leva à chamada inteligência de enxame. Okay? A inteligência de enxame, ou Swarm Intelligence, basicamente baseia-se num conjunto de agentes muito simples, estúpidos, não é? Ou seja, a formiga por si só não será um ser muito inteligente, não é? Pelo menos connosco, não é? Digo eu. E a ideia é o quê? É que um conjunto de agentes que são muito simples conseguem, comunicando entre eles, criar situações, conseguem responder a problemas que são relativamente complexos. Não é? Aqui um exemplo, não é? Em que elas conseguem puxar de folha. Provavelmente já viram aqueles formigueiros, muito chamar formigueiros, porque normalmente são térmitas, aqueles que existem não sei quantos metros de altura. Ou seja, são comportamentos que são emergentes, no sentido em que a própria colónia faz emergir um determinado comportamento, e a stigmergia é o facto da comunicação não ser feita diretamente, mas sim sobre o ambiente, ao colocar a dita forma. Okay? Ou seja, quando é que isto será interessante? Será interessante quando não houver um controle centralizado, por exemplo, do vosso problema. Imaginem, vocês têm a rede de telecomunicações. Okay? Eu sem querer entrar em muitos pormenores, vocês têm duas hipóteses, por exemplo, de configurar uma rede de telecomunicações, vá lá, local. Podem configurar e vocês próprios irem aos encaminhadores, aos switches, aos routers, dizer, ok, se a informação chegar aqui e for para o IP tal, vais por ali, ou seja, eu próprio criar a chamada tabela de encaminhamento, okay? Ou então eu posso deixar que os próprios sistemas se equilibrem e eles próprios definam as tabelas de encaminhamento. Okay? Essa é a situação em que não tenho um controle centralizado sobre o encaminhamento da informação. Okay? Portanto, eu poderei, repetindo, ter um controle centralizado da minha rede de comunicações, ou poderei ter um controle que é descentralizado, em que cada router absorve informação dos routers que lhe estão ligados, e de outros, possivelmente, okay? E ele próprio, cada router, automaticamente cria a sua própria tabela de encaminhamento. Okay? Tabela de encaminhamento, o que é? Ao chegar um pacote que vai para o IP tal, eu mando para o outro router que está ali à frente, ou para o outro. Portanto, fazer um encaminhamento de informação. Ou então, ter e os próprios routers, portanto, eu já não sei o que disse antes, mas portanto, pode ser algo que pode ser centralizado, em que eu defino a tabela de encaminhamento, ou podem ser os próprios routers, autonomamente, cada um por si, define a tabela de encaminhamento. Portanto, nesse caso será uma situação que está descentralizada. Okay? Neste caso é o que eu tenho. Não é? Tenho muitos agentes, não estão centralizados, aquela história da formiga, ou da abelha rainha, ou se chama a formiga, a grande formiga, a mestra, vá lá. Não, ela não manda em nada, não é? Portanto, eles lá se entendem entre eles de forma. Bom, isto tudo nos leva então. Existem, dentro deste, voltando um bocadinho, voltando à slide anterior, dentro destes algoritmos existem algoritmos, eu estou a falar de inteligência de Swarm Intelligence, existem algoritmos basicamente de dois tipos, três. Existem os chamados Ant-Colony Optimization, ou seja, algoritmos baseados em colónias de formigas, algoritmos de Particle Swarm Optimization, que basicamente são algoritmos baseados, por exemplo, no comportamento de bandos de pássaros, okay, ou outras, os carduns de peixe, e existe ainda um outro baseado no comportamento das formigas e das abelhas e do modo como
as abelhas comunicam entre si. Mas basicamente temos uma ideia, são todos eles agentes muito simples, não é? Formigas, pássaros, abelhas, não é? Mas que em conjunto conseguem criar comportamentos complexos. Okay? Bom, voltando ao problema original e voltando às formigas, okay? Vamos ver como é que eu poderia realmente pegar no comportamento das colónias de formigas e transformá-lo, discretizá-lo para o problema de encaminhamento de redes. Okay? Ou seja, a ideia é simples. Tenho aqui um pacote, né? Lembram-se? A informação é transformada em zeros e uns. Né? Esses zeros e uns são pacotes e agora o que eu quero fazer é pegar num pacote e levá-lo para o destino. Certo? Este processo que aqui está, apesar de parecer que é os zeros e uns que vão, na realidade, as formigas servem para criar as tabelas de encaminhamento. Depois fica melhor ficar aqui como sendo a levar a informação. Tá bem? Na realidade, o encaminhamento também são pacotes. Ou seja, as tabelas de encaminhamento são criadas também por pacotes que são trocadas entre os formigas. Mas a ideia é simples. Ok, quero levar deste nó para aquele nó de destino informação. Como é que eu faço isso? Vamos supor que a minha rede foi ligada neste momento. Okay? Portanto, liguei a rede e o que é que eu tenho? Tenho daquele nó, deste nó inicial, tenho 3 saídas possíveis. Não é? Vermelha, verde ou azul. Okay, vocês podem pensar nisto como sendo um processo, neste momento, totalmente aleatório. Ou seja, uma roleta, 3 fatias exatamente iguais, lanço a roleta e onde calhar vai ser a aresta que eu vou seguir. Okay? Portanto, calhou vermelho, irei seguir até àquele nó que ali está. Bom, o seguinte seria o quê? O seguinte será, ok, chegar àquele nó, é um nó de destino? Não, se não é um nó de destino vou ter de continuar. Ok? Muito bem. Vou supor que já não visito, por exemplo, nós que por onde já tinha passado. Basta ter uma tabelazinha que me diz o nó que tu já visitaste, foi tal, tal e tal, portanto, ou seja, para evitar entrar em ciclo. Certo? Então, neste momento tem 2 alternativas. A minha rede não tem informação nenhuma, portanto, basicamente vou ter o quê? Uma roleta com quantas fatias? 2 fatias, em que cada uma delas terá 50% da roleta. Não é? Olha o vermelho. Chegou ao destino. Ok. Chegado ao destino, reparem, até agora eu criei ela definiu foi o caminho desde o nó de origem até ao nó de destino. Certo? Vamos lá ver isto em termos da informação para as outras formigas, para as outras formigas, agentes, não diz nada. Portanto, o que é que eu tenho de fazer? O que eu tenho de fazer é, esta formiga que descobriu um caminho, o que vai fazer é o quê? Voltar para trás e marcar esse caminho. Ok? Obviamente que ela não vai largar nenhum químico sobre os fios elétricos, não é? Mas basicamente são valores numéricos que ficam associados àquelas arestas por onde ela passou. Okay? Quanto melhor for a solução, mais ela incrementa esse valor numérico. Quanto pior for a solução, menos ela irá incrementar esse valor numérico que dá o valor daquela aresta para ir de tal até tal. Okay? Bom, chegou ao destino. Reparem que isto aqui está, eu estou a fazer como uma formiga, não é? Mas na realidade estamos a dizer que normalmente são criados de X em X tempo pacotes que fazem exatamente o mesmo que aqui está. Ou seja, não é uma única formiga que está em toda a rede, um único agente que está em toda a rede, mas sim um conjunto de agentes que vai fazer isto que aqui está. Ou seja, de forma a criar informação acerca do encaminhamento. Okay? Ou seja, a determinada altura vamos supor que já se passou o processo durante algum tempo, não é? Já muitas formigas foram de trás e para a frente, e isto que aqui está, portanto, quanto mais espessa é a aresta, significa que mais intensa é o rastro de feromona para ir para aquele nó de destino. Ok? Minha pergunta, uma outra pergunta, se eu andasse um bocadinho para trás, aqui existem mais, já agora se voltar aqui. Qual é que vocês, se eu vos desse aquilo que ali está,
se eu fizesse aquilo que ali está, não é? Tal como está ali, qual seria a aresta que você escolheu? Imaginem o seguinte, eu esqueci de dizer isso há bocadinho. Imaginem o seguinte, isto que aqui está é uma ligação 56 kbps por segundo, não é? E isto que aqui está, esta e esta, é uma ligação a 1 gigabit por segundo. Muito mais rápido, ou seja, consigo enviar mais informação na mesma quantidade. Poderia haver. Ou seja, existem vários fatores, não é? Ou seja, não é somente uma questão de distância que entra em consideração. É questões também da ocupação dos próprios links, não é? Isso é contabilizado, do tempo que demora a percorrer estas arestas. Portanto, eu coloquei isto como sendo uma questão de distância, mas obviamente que terá mais outros fatores a considerar. Ok, chegando aqui então, quanto mais espessa a aresta, maior será a intensidade do rastro de feromona. Portanto, neste caso vou ter o quê? 3 fatias, obviamente com diferentes espessuras, né? Espessuras de diferentes áreas. Ok, queriam ver? Mais. Agora, novamente a mesma coisa. Podíamos estar aqui o resto da tarde a fazer isto. Reparem, agora o que é que vai calhar? Será? Vejam lá, o que é que acham? Vermelho. Azul. Verde. É o verde. Okay? Mas significa que o quê? Significa que eu vos disse é, há muitas formigas a fazer a mesma coisa. E algumas hão de calhar no azul e algumas hão de calhar no vermelho. Certo? Ou seja, o que é que isso implica? Implica que estas arestas que aqui estão, tal como aquela ponte que era mais comprida, continuam a haver algumas formigas que vão pela ponte mais comprida, por assim dizer. Ou seja, imaginem que este link, por algum motivo, caiu. Eu continuo a saber que qual é que é melhor, a vermelha ou a azul. A vermelha tem mais intensidade daquela aresta. Portanto, para situações dinâmicas, em que o link caiu, em que existe uma comunicação muito intensa sobre um determinado link, não é? Eu continuo a ter informação que me permite saber, à partida, quais são as melhores alternativas entre as disponíveis. Okay? Portanto, saiu verde, muito bem. Ou seja, o que é que eu tenho, basicamente, resumindo a coisa? O que é que eu tenho, resumindo a situação? Tenho alguém que está a falar, que faz conversão em pacotes, faço conversão digital, analógica ou digital, faço a conversão em pacotes e depois tenho aquelas formigas todas que basicamente vão criar dentro da própria rede as chamadas tabelas de entendimento por onde essa informação irá ser enviada. Vê se existe aqui qualquer coisa. São os pacotes a chegar, mas há aqui qualquer coisa na apresentação que não está a bater bem. Ou seja, este será o processo base para as comunicações. Dizer-vos já acerca disto, que a British Telecom, dentro do segredo industrial, tem equipas a trabalhar nisto já. O primeiro artigo que vi terá sido para de 2000. Existem muitos artigos científicos baseados em estudos nesta situação, inclusive alguns lá dentro do departamento, com alguns alunos. Ou seja, é uma alternativa que está a ser criada, que é, em vez de ter supercomputadores, ou seja, poderia talvez fazer isto de forma com algoritmos determinísticos. O que é um algoritmo determinístico? Dadas as mesmas condições iniciais, eu tenho a mesma saída sempre. Okay? Neste que aqui está, como eu tenho estes processos aleatórios das roletas que ali estão, é um chamado algoritmo não determinístico. Porquê? Porque dependendo daqueles fatores aleatórios das roletas que saem ali pelo meio, dadas as mesmas condições iniciais, eu não tenho a garantia de ter a mesma saída. Okay? Bom, existem ainda outras aplicações dos chamados algoritmos de Swarm Intelligence. Por exemplo, se vocês procurarem Swarm Bots, Swarm é chame, bots de robôs, vão encontrar no YouTube, vão encontrar vários vídeos destes como estes que estão. Ou seja, tenho ali um conjunto de agentes que são muito pequenininhos. Imaginem, por exemplo, que são seguranças pessoais, não é? E que pretendem guardar uma